Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, né? Penúltimo dia do mês de janeiro, passou o janeiro, e aqui no meu Mato Dentro ela está chegando, mais uma manga de chuvas. Ela, engraçado, ali no meu horizonte, deixa isso, no meu horizonte ali fica a cidade de Arthur Nogueira, as chuvas estão batendo lá está inundando a cidade, e não chega aqui no Mato Dentro. Mas parece que hoje tudo indica que virá, tomara que ela venha, como tem acontecido nas demais, venha mansa, plantadeira, benéfica para a natureza e para nós que moramos aqui. O Brasil está com muitas áreas de chuva hoje, vamos dar esse destaque, à exceção lá da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na verdade é o noroeste, ali onde fica a Uruguaiana, tem uma espécie de um buraco ali que não está recebendo chuvas no Rio Grande do Sul, e as chuvas que entram lá no sul do país entram manchadas, não atingem a todos. Isso nós vamos também acompanhar, estamos relatando há muito tempo. Ok, hoje é o dia pós-Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil, que ontem subiu a nossa taxa de juros de 12,25 para 13,25. Muito que bem, só que já aconteceram duas consequências básicas. Uma delas é essa manchete da Folha, dizendo que os economistas dizem que por causa da inflação, a Selic, a taxa de juros, vai a 15% ao final do ano. Quando eles falam 15%, o mercado já precifica muito maior. Essa é a primeira consequência. A segunda, eu vou pedir para o Gleidson antecipar a taxa do dólar. O dólar está estável, ele já tentou subir, mas muita gente entrou vendendo. Está com uma leve alta de 0,40% a 5,88. Podia estar disparando. Por que não está disparando? Porque o mercado já está comprando a ideia de que o Lula não tem escapatória. Ele vai ter, o Galípolo no caso, né? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ter que usar cada vez mais as nossas reservas e vão despejar mais dólares para, né, os tubarões que sentiram o cheiro de sangue não entrarem numa luta contra o nosso real. Então, o mercado está esperando mais dólar. Portanto, nesse instante parece a coisa meio comportada, estável, a 5,88. Tem várias explicações técnicas, mas na cabeça do mercado é isso que está se passando. Gastou muito e agora vai queimar as reservas, infelizmente, e nós vamos ter que pagar. Muito bem, falamos do tempo aqui do Mato Dentro, agora eu vou para São Paulo, porque está garoando em São Paulo nesse instante, muito quente aí, Sérgio Braga. Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Caiu a temperatura agradável, 23 graus, choveu um pouquinho ontem no final da tarde, aliás, uma chuva em várias regiões aqui da capital paulista. Amanheceu com aquela garoa um pouco mais intensa, agora diminuiu, mas a umidade permanece alta. E ao que tudo indica, inclusive, é o destaque da Folha de São Paulo de hoje, de que há possibilidade de ter mais um dia de chuva intensa nesta quinta-feira aqui em São Paulo, na capital paulista. Não só na capital paulista, como também em outras regiões do estado de São Paulo. Aliás, esse é o destaque de hoje, essas chuvas em várias regiões do sudeste, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo. João Batista. Não, o Tendel mesmo está marcado para a divisa entre São Paulo e Minas. A Climatempo fez um gráfico muito interessante que mostra o que vai acontecer para nós nesse final de semana. Eu aqui até vou ser beneficiado, pelo menos é o que mostra o mapa. Vou nada, tô nessa zona escura aí. Ó, nessa zona escura desse gráfico, acima de 300 milímetros, não é? Talvez eu fique ali, porque eu estou na divisa com São Paulo, com Minas, né? Minas está ali, talvez eu fique entre 200 a 300, mas temos
na zona da mata, zona da Mantiqueira, ali de Minas, a zona da mata Mantiqueira de São Paulo, acima de 300 milímetros. Então, uma previsão que vai de hoje até domingo, segundo o Climatempo. Já mostramos o dólar. Quer mostrar o dólar de novo? Vamos ficar acompanhando o dólar em tempo real. Dá uma piscada aí. Pá, 5,88,042, né? Já pulou mais 2. E vou pular para a soja. A soja hoje desabou. Ontem tinha subido, estava tranquilo, tal. Hoje a explicação é que entrou o ano novo lunar, mas pelo menos o gráfico mostra que o pessoal vendido venceu a queda de braço. O gráfico aponta 2 quedas vermelhas lá no final do... Agora há pouco, na verdade, né? Lá em Chicago, $10,45 por bushel, uma queda de 15 cents a menos, 1,44 a menos de valor na soja. É muita oscilação de um dia para outro. A gente vai falar, está estável? Está nada, está, né, um cardiograma, um eletrocardiograma. Bzzz. Mas vamos saber com o Vlamir Brandalize já. E quem não para de subir, hein? É o cafezinho. Olha o cafezinho aí, mais 1% de alta, 3,80 a 370 centes e 35, $3,70 por libra-peso, que é menos de meio quilo. E os especialistas, inclusive nós aqui, o Maurício Bellinello, o Bruno Labs, nós tiramos o pé para dizer assim, vamos fazer hedge. Fazer hedge num negócio que não para de subir, deixa subir. Essa é a constatação. E por que sobe? Porque não tem estoque de cafés. Assim. Então, o preço, isso sim que o Bruno Labs vai contar hoje, o preço do quilo do café dobrando, R$60 o quilo. Preste atenção no Bruno daqui a pouco. Enquanto que o Conilon em Londres, alta de 0,75%, $5.658 a tonelada. Vale ouro o cafezinho. Por isso, muito importante o que o Maílson Antunes Pereira, meu amigo, cafeicultor lá de Araguari, né, nosso repórter do café em Araguari, sul de Minas, mandou um vídeo mostrando o que ele está fazendo com o filho dele, o Arthurzinho. Ao invés do Arthurzinho ficar ali no Zap Zap, né, com a maioria das crianças, onde estava o Arthurzinho ontem? Veja esse vídeo. Igual um avião. Aí, rapazinho, mostra a irrigação aí pro João Batista. Ergue a mangueirinha aí pra nós ver, ó. A gotinha pingando aí, ó. Tá legal aí? Uhum. Fala pra ele o que você tá achando aí desse cafezinho. Ótimo. Oh, beleza, hein? O pai conseguiu tirar uma frase do Arthurzinho, ótimo. Mas, vocês entenderam o significado dessa imagem? O menino está na lavoura junto com o pai, todo vestidinho, bacana, vendo, entendendo o que é uma fértil irrigação, gotinha a gotinha no café, entendendo que o cafezinho foi colocado ali uma sementinha e tal, vai virar uma árvore de café, um pé de café, dentro de um cafezal. O entendimento disso que é muito importante para a gente. Isso é transferência de conhecimento, de cultura, de esperança. Por isso, Gleidson, mais uma vez, a nossa bandeira para iniciar o nosso programa, que é a nossa esperança, o Arthurzinho, lá o filho do Maílson, todas as crianças, todos os filhos dos nossos amigos produtores, que se estão debaixo dessa bandeira. Por isso a gente sempre diz que o Brasil vencerá e nós vamos em frente, Gleidson, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, sempre lembrando, nesse momento, para que vocês entrem no clube do Tempo e Dinheiro, é uma troca entre nós e você, produtor rural, porque nós oferecemos para você um clube fechado, um WhatsApp e também o site fechados, para gente exclusiva, gente especial que pensa o agro, que pensa o Brasil. Em troca, nós lhe damos informações em tempo real, editada por um dos jornalistas mais experientes do agro brasileiro, que é o Giovanni Lorenzon, e você fica sabendo junto das notícias e você toma as suas ações, suas atitudes antes do próprio mercado. Então, seja o produtor rural mais bem informado, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Nós estamos lhe dando 7 dias grátis para você experimentar. A dona Leia da Luz, a Júlia Olive vão ligar para você, vão te receber, vão te colocar dentro do clube para você ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Mande um zap,
019 998 13 29 15. Quero entrar, quero participar. Pronto. As meninas vão ligar para você e você será, mais uma vez, como eu disse, nosso parceiro nessa jornada para fazer com que o agro brasileiro esteja acima das dificuldades que a economia está enfrentando hoje no nosso país, infelizmente. Muito bem. Dito isso, vamos aos especialistas do Tempo e Dinheiro nesta edição de quinta-feira. Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Quinta-feira e começou o feriadão chinês. Mercadão de Chicago aí que teve 2 dias de alta e agora está liquidando, fazendo lucros, né, João Batista? Porque o dólar voltou a subir no Brasil, também pressiona o mercado lá em Chicago. Eles estão de olho no dólar por aqui. Mercado interno, poucas novidades. Algumas posições até pagando um real melhor que ontem por causa do dólar aí que está em alta. Chicago com uma leve queda, dólar em leve alta, mercado interno, principalmente Porto, um pouquinho melhor que ontem. Mas poucos negócios, Batista. O pessoal está mais de olho no clima, na colheita, de entregar contratos, poucos negócios novos. Já já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Destaque é o canal de umidade que vai trazer bastante chuva, principalmente entre Goiás, São Paulo e Minas. Destaque na previsão. O mercado do boi gordo segue com negociações lá da B3 pressionadas hoje. Subiu ontem um pouco, devolveu parte hoje, mas o mercado físico segue com os fundamentos firmes, principalmente com a demanda das exportações que estão num bom volume e devem bater um novo recorde neste mês de janeiro desse ano 2025. Na B3, nesse momento, cotações já estão. Janeiro, tá ficando no retrovisor também, 325,75. Fevereiro, 321,35, recua 0,86%. Março, R$ 319,00, recua 0,98%. Indicador ontem, 325,85, subiu 0,20%. Segundo a Scott Consultoria, na apuração entre 32 praças pesquisadas, não houve queda, não houve alta, portanto, estabilidade. São Paulo, Barretos, Araçatuba, no aprazo, boi comum já descontado, R$ 322,00. A região de Pelotas, o quilo a prazo, R$ 10,90. Noroeste do Paraná, 315. Santa Catarina, a R$ 325,00 nas negociações a prazo, boi comum já descontado. Daqui a pouquinho teremos a participação direta do CP, informações sobre o mercado do boi gordo e o recorte do Fernando Iglesias falando exatamente sobre o mercado de reposição. João Batista Olive. Mais informações, portanto, com o Sérgio no seu bloco, na sua editoria de pecuária, já já, e eu estou de olho aqui no andamento dos preços das commodities desta quinta-feira. Destaque para os 2 principais grãos, soja e milho no vermelho, hein? Algodão também. Então, a soja descendo 1,5% de valor hoje, agora, tempo real, $10,44 por bushel em Chicago, o vencimento é março. O milho perde 1% a $4,90 por bushel, o trigo sobe 0,42, $5,64 o bushel do trigo. O café, como eu disse, o contrato C do Arábica em Nova York, 1,11% de alta, 370,63 cents ou $3,70 por libra-peso, enquanto que lá em Londres o Robusta 1,09% de alta, $5.678 por tonelada do Robusta, valendo ouro. Açúcar em estabilidade, na estabilidade 19,46 cents, algodão em queda de 0,27 a 66,48, petróleo 1% de alta a 73,39 agora, ouro também em alta boa de 1,87, o ouro sobe mais forte, então, a $2.845 a onça Troy. O dólar, vamos repassar o câmbio, estava em leve alta, 0,34% agora, a R$ 5,87. Já teve 5,88. Então, é uma briga entre comprados e vendidos. Tem gente que acha que o dólar vai estourar, tem gente que acha que o governo vai vender a nossa reserva, o colchão. Por isso que está essa briga aí. Hoje, atenção, hoje nós vamos repercutir, além dos problemas da economia com o Vladimir Brandalize, teremos o cientista político Paulo Moura, meu amigo Paulo Moura, que vai comentar essas dificuldades porque passam o Lula. Aliás, hoje eu abri o clube do Tempo e Dinheiro, 6 horas da manhã, dizendo, fato novo, o Merval Pereira, jornalista do O Globo e da TV Globo,
dizendo que Lula virou um pato manco, aquela figura, aquela autoridade que perde a autoridade e vira um pato manco no dizer dos entendidos da política, que é aquele cara que o cafezinho chega frio para ele. O café está chegando frio para o Lula? Já está? Será que o governo já entrou em rota de descida? Vou perguntar para Paulo Moura. E as consequências para o agro? Vou perguntar para um produtor rural que entende de contas, que entende de financeiro do agro, que é o Paulo Nicola. Quais são as consequências disso tudo para o produtor rural? Fique conosco, nós vamos em frente. Dito isso, deixa eu chamar aqui o Sérgio Braga para nós vermos. Nós já passamos tudo, né, Gleides? Passamos os números, certo? Sim, faltou o Ibovespa. Eu senti que estava faltando alguma coisa. Como é que está o Ibovespa? Com alta de 2%. 125.953 pontos é o valor das ações negociadas na B3, no índice Ibovespa. Não, agora sim, agora eu quero saber das notícias do agro brasileiro com o Sérgio Braga. É o Giro Rural, Sérgio. Começamos pelo leite. Com oferta elevada, o preço recua no mês de dezembro, mas a média avança em um ano. Inclusive, essa é o destaque no próprio Notícias Agrícolas. Lembrando que a média fechou a R$ 2,58, avançou 1,9% ao longo de 2024. O setor produtivo está alertando para risco fitossanitário em cacau importado da África. Em janeiro, o Brasil recebeu um navio com 250 mil sacas de cacau provenientes da África. Próxima manchete, IBRAF. Feijão barato começa a melhorar e, lógico, isso a partir da qualidade do feijão carioca, o feijão vermelho. Próxima manchete, suínos, CPEA. Os preços encerram em janeiro com variações distintas em todo o mercado nacional. Próxima manchete, boi. As altas de preço da arroba são limitadas em todo o país e foram assim ao longo desse mês de janeiro, segundo informações do CPEA. Bom, daqui a pouco o Sérgio Braga vai falar sobre batatas, cebolas e tomates sendo jogado fora em Sacramento, aí em Minas Gerais, sul de Minas, praticamente na divisa com São Paulo, ali na região de Uberaba. Na cidade de Sacramento, montanhas e montanhas de batatas que estão sendo jogadas ao relento e é desesperador ver alimentos de altíssima qualidade, mas altíssima qualidade, sendo jogada porque não tem preço. O Sérgio Braga vai trazer esses destaques no momento que ele for dar os preços dos hortifrutis. Agora eu vou voltar para o Sérgio para saber dos destaques, as principais manchetes da economia e da política no Brasil e no mundo, Sérgio. Todas as atenções estavam voltadas para a taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, Fed, mantém o juro na faixa entre 4,25% a 4,5% ao ano e o Powell ignora a pressão de Trump por corte de juros nos Estados Unidos. Próxima manchete do Estadão, a opinião. Na estreia de Galípolo, Copom eleva juros e endurece o tom contra a política fiscal do governo. Próxima manchete da Folha de São Paulo. Elevação na Selic deve encarecer as negociações, o crédito e também aumentar a inadimplência. Próxima manchete. Aí está um gráfico mostrando exatamente sobre os pedidos de recuperação judicial do Poder 360, onde o Brasil registra pedidos recordes de recuperação judicial, RJs, ao longo de 2024. Próxima manchete, vamos lá. A alta do IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, desacelera 0,27%, mas fica acima do esperado. Mais uma manchete. Os estados aumentam o ICMS sobre o combustível, que deve aumentar a partir de fevereiro, ou seja, a partir do próximo sábado. E sobem de 49% para 61% os eleitores que veem altas de preços em todos os segmentos Brasil afora. João Batista Olívio. Pois é, 2.273 pedidos de recuperação judicial, principalmente no agro, evidentemente. O que aconteceu? Bom, tecnicamente eu posso explicar que, por incrível que possa parecer,
esses TICONs, essas grandes empresas do agro brasileiro, não praticam, talvez por não saber ou por não acreditar, a forma de travação de preço que a gente chama de hedge, fazer puts. Existem grandes fazendas que ficam no risco esperando o preço subir. Quando não sobe, quebra. Aí faz a recuperação judicial e deixa os seus clientes na rua da amargura. E é uma sequência, é uma bolha. Quando tem uma empresa, uma fazenda, uma grande empresa agropecuária que pede recuperação judicial, imagine a sequência de perdas que acontece na economia brasileira. Isso, por esse motivo técnico, onde as pessoas não estão fazendo o hedge, não estão fazendo travas, não estão fazendo puts, apesar da nossa insistência aqui, do nosso apelo. Isso é um lado. Segundo, é conviver com essa economia maluca que nós estamos vivendo nesse momento, né? Ontem, como todos sabem, a nossa taxa de juros passou para 13,25, já demos a manchete que os próprios economistas acreditam que o Brasil vai entrar em recuperação, né? O próprio país, né? Com a Selic indo a 15% ao ano. Antes do nosso editorial, eu quero chamar uma notícia que é a síntese de tudo isso que nós estamos vivendo. Quando eu digo que o país está numa barafunda, vejam essa manchete de um jornal sério, que é a Folha de São Paulo. Por favor, Gleidson. Furtos de cabos de energia deixa a cidade da polícia no Rio de Janeiro sem luz. Segundo a Light, o local ficou, pode encher a tela, Gleidson, ficou sem abastecimento entre a madrugada e o início da tarde desta quarta. Complexo de 15 delegacias operou por gerador, pois teve sistema afetado por roubos dos cabos de energia das delegacias. Roubaram o delegado. Chame a polícia. Muito bem, vamos ao nosso editorial de hoje, porque nós estamos dizendo que a situação que nós estamos vivenciando está muito além da razão. Essa foto parece que é laudatória, uma propaganda de Lula. O que nós estamos dizendo no nosso editorial é, apesar de tudo, do roubo da delegacia, tem gente que apoia esse governo. É inacreditável, é muito além da razão. Estamos dizendo em nosso editorial que após a alta da taxa de juros, que já era esperado, que vai subir mais, nós estamos ficando e passando por um momento muito difícil e com uma situação muito cara. A vida ficou muito cara para toda a sociedade, do rico ao pobre, de mamando a caducando, estamos dizendo em nosso editorial. Ninguém escapa. Inclusive, o próprio governo Lula não escapa, pois terá que desembolsar mais dinheiro para rolar a dívida pública que não para de crescer. Com isso, mais uma vez, o lulopetismo está dizendo a que veio. É uma vingança. Esse é o nosso entendimento. Por isso que a gente chega a dizer assim, isso dá até vontade de chorar. Por quê? Porque o país está sendo dilapidado por uma gestão temerária, que é essa que está no poder, que vira e mexe, surpreende a todos com as ideias mais estapafúrdias, como taxação de exportações e outras bobagens intervencionistas reconhecidamente contraproducentes. Por isso, quando a gente mostra uma foto dessa, que a gente põe esse título. É muito além da razão saber que tem pessoas que ainda acreditam nessas mentiras, nesse engodo, nessa ilusão. Gleidson, Ricardo, estamos na defesa do agro e vamos em frente. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Bom, e agora vamos à previsão do tempo com o apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Muito bem, Sérgio, olha aqui, vamos começar com a manchete da Isto É, mas na verdade está em todos os jornais. Previsão do tempo esta quinta-feira de tempestades, alagamentos espalhados por todo o Brasil. Quando eu digo todo o Brasil, a gente vê as chuvas espalhadas por todo o Brasil, inclusive no Nordeste, no Mato Piba. Olha o rio Araguaia lá em cima. Vou pedir aqui para o Gleidson mostrar 4 fotos que o senhor Alexandre Mariano postou no grupo Xingu. Olha o rio Araguaia enchendo aí, gente. Que bom, né? Que beleza. Olha o mar de água doce, que é o rio Araguaia lá em cima, no Pará. Olha as cidades. Bom, enfim, vocês estão vendo, não precisa ter maior descrição de ver as águas voltando às cheias no rio Araguaia. Só no rio Araguaia, não. Olha o açude sangrando no Rio Grande do Norte,
no município de São Vicente, Rio Grande do Norte. Olha que alegria o açude sangrar no Rio Grande do Norte. 29 de janeiro, Sítio Exu, município de São Vicente. Aí. Açude aqui do vovô Abílio. Que maravilha, meu Deus. Indo pro açude torrão, ó. Que maravilha. O meu Ceará está verde. Em compensação, a dificuldade é muito grande na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Na região noroeste gaúcha, ali, abaixo das Missões, a situação está muito complicada. Quando passa a chuva, é chuva de manga, é chuva manchada. E aí nós temos essa previsão do agrotempo para o Rio Grande do Sul para os próximos 8 dias. Vejam o destaque, né? Enquanto que Bagé vai ter 30 milímetros, Santa Maria vai ter 22, Passo Fundo vai ter 17, isso acumulado nos próximos 8 dias. Olha a região de Uruguaiana, 2,8. Tem um problema ali, né, como a gente chama, podemos dizer isso, porque as chuvas não entram ali. A região de Uruguaiana, apesar de ser uma região de arroz, eles estão colhendo, isso é até bom para eles nesse momento, mas quem planta soja ali está com a soja perdida. Não entra chuva nos próximos 8 dias, então esquece a soja ali, vai para a quarta safra perdida nessa região. Nós vamos mostrar mais problemas com a soja gaúcha já junto com o Vlamir Brandalize. Agora eu vou para o destaque do Notícias Agrícolas, Gleidson. Então, daqui a pouco, ok. Vamos então em tempo real, o satélite NOAA, vamos mostrar, nossa, quanta chuva. Vocês sabem o que significa esses pontos vermelhos aí nessa ilustração do satélite NOAA. Né? É muita chuva no Brasil Central, no norte do país, na Amazônia, né? No Sudeste, enquanto que o sul do Paraguai, o noroeste gaúcho, nada. Nada de chuva, elas estão todas concentradas ali na Bolívia, para a região amazônica. É uma sucessão de chuvas fortes que estão sendo previstas para hoje. E o Sérgio Braga vai nos dizer agora como é que ficam os próximos 7 dias, junto com a identificação do modelo Cosmos do IMET. O computador roda e o Sérgio Braga tem essas informações. Bom, e agora vamos à previsão do tempo de amanhã até o dia 6 de fevereiro. Em boa parte do país, as chuvas são intensas, principalmente com alertas para a região sudeste do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha só também a região centro-oeste com precipitações intensas, além da região norte do país. A chuva ficou escassa na região do Cealba, nas principais capitais do Nordeste, assim como no Rio Grande do Sul. Daí para frente, seguem intensas no norte do país, em Roraima. Rondônia também tem grandes precipitações, assim como Acre. Olha só os estados do Amapá, também Maranhão, Tocantins, oeste da Bahia começa a escassear um pouco e o Rio Grande do Sul, pouquíssimas precipitações, assim como no Uruguai, até mesmo no Paraguai e Argentina. A partir do dia 5, as chuvas começam a diminuir um pouco a intensidade, mas são registradas em boa parte do país, diminuindo principalmente no estado de Minas Gerais, onde o Espírito Santo, Minas Gerais e as principais capitais do Nordeste já têm chuvas menos intensas. No dia 6, a chuva avança um pouco para o Rio Grande do Sul, mas de maneira irregular. Lembrando que a concentração maior permanece principalmente no Uruguai e na Argentina, com as maiores precipitações. Portanto, chuvas intensas em boa parte do país, com alerta laranja para São Paulo, Rio de Janeiro, que já teve problemas, e também Minas Gerais, Rio Grande do Sul. As chuvas ainda dão uma trégua por lá e são irregulares. Mas o modelo Cosmo mostra uma nova frente chegando lá pela Argentina, pelo Uruguai. Quem traz essas informações para a gente agora é o Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. E vamos ao nosso tempo. Está aqui, um canalzinho de umidade agora entre o dia 30 e o dia 3 de fevereiro. Aqui, formando um canal de umidade, pegando principalmente aqui o Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e o oeste do Rio. Então essa região aqui pode ter chuva forte nos próximos dias, principalmente aqui, entre Goiás, Minas, São Paulo e Rio, nessa área. Vai atrapalhar aqui o andamento da colheita
da soja no Mato Grosso e talvez o plantio também da safrinha. No Mato Grosso do Sul, mais o norte e o leste, o nordeste e leste do Paraná, essa parte de Santa Catarina, mas grande parte do sul, pouca chuva e nada de chuva aqui na área nobre da Argentina. Aqui no leste do Nordeste e leste de Minas, Espírito Santo e norte do Rio também, pouca chuva nesses próximos 5 dias. No restante do país, chuva mais ou menos dentro do padrão. Nos próximos 15 dias, dá para ver aqui o canal. Ó. No sul, a chuva não é muito significativa da metade do Rio Grande do Sul para baixo. Aqui chove pouco, melhora um pouco na Argentina, mas não chove muito no norte da Argentina e Paraguai. Tem chuva aqui nessa área, não é o ideal, mas ajuda. Uma chuva significativa aqui no Mato Grosso, Rondônia, Acre, toda a região amazônica também com chuva, até mesmo Roraima, bastante no Amapá. No Nordeste, bastante chuva aqui na parte norte. Melhora um pouquinho aqui no leste da Bahia, mas essa região aqui tem uma irregularidade grande na chuva nesses próximos 15 dias. Não é todo dia não, vai ter um período comprido sem chuva. Melhora aqui no oeste da Bahia, chove bem no centro-sul, oeste e noroeste de Minas, centro-oeste do Rio, todo o estado de São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina. Nessa região aqui, muita chuva com transtornos. Tem que ficar atento, a região da capital paulista, BH, menor chance o Rio, podem ter aqueles torós d'água que atrapalham bastante. A anomalia está aqui, ó, nos próximos 10 dias, dá para ver direitinho aqui o canal. Muita chuva nessa faixa aqui que vem do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, partes de Minas, São Paulo e Paraná, indo para o oceano. Aqui é abaixo do normal e nessa parte do Nordeste e Norte também abaixo do normal. Quando chega aqui do dia 4 ao dia 13, dá uma diminuída na chuva nessa área central do país, melhora um pouquinho de nada aqui no sul, não muito no Rio Grande do Sul e um pouco na Argentina e Uruguai. Aqui não é ausência de chuva, diminui o volume e continua com boa chuva em toda a parte norte aqui do país, pegando Rondônia, quer dizer, Roraima, Amapá, Norte Pará e boa parte do Amazonas e Acre. Aqui vai ajudar um pouco no andamento da colheita e plantio. Tem que aproveitar, mas tem chuva, só diminui a quantidade. E aqui continua acima do normal. Essa região aqui do Seridó, no Rio Grande do Norte, está tendo talvez o janeiro mais chuvoso do registro deles. Como a gente tinha falado, essa região aqui está tendo um episódio de pré-temporada chuvosa muito boa. E continua. E na temperatura abaixo do normal na maior parte do país, tirando aqui a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, onde não esse fim de semana, mas na terça, quarta e quinta da semana que vem, faz bastante calor. Na Argentina também. E nós vamos mostrar isso já já, vamos confirmar com telas do Forecast, que é o sistema de informação de meteorologia da NOAA, lá dos Estados Unidos. Mas eu quero acentuar que essas informações do Ronaldo Coutinho têm um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Pois é, os amigos jornalistas, né? Os produtores rurais, repórteres do Meu Brasil, que nos auxiliam aqui no Tempo e Dinheiro, através da categoria membros do YouTube, estão nos informando, como é o caso do Marcelo Rocha, ele fica lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, no extremo do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, ele está dizendo isso mesmo, João Batista. As chuvas aqui estão muito manchadas, enquanto tem lugares que recebem chuvas boas, outras nada, como acontece na região do Marcelo Rocha, lugares vivos e outras com falta enorme de chuvas. A Fabiana Silveira, um pouco para cima de Piratini, relata que agora lá perto de Bagé, 27 graus, no Rio Grande do Sul, sol entre nuvens, continuamos firmes, peleando, vamos em frente. Ontem bateu 14 milímetros, pouca chuva, teve lugares que nem um pingo caiu. Isso é a Fabiana, mesmo assim ela põe a bandeira do Brasil e fala, vamos em frente. O Miguelzãozinho Neto está lá em Ribeirão Preto, aqui em cima, o tempo nublado, está nublado lá como aqui no Mato Dentro, né? E o seu Clélio Montini de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, dizendo que o tempo está quente, abafado, 33 graus, pancadas de chuvas para tudo quanto é lado, diz o Clélio Montini de São Miguel do Iguaçu. O senhor Erni Pinot, do Rio Grande do Sul também, só que ele é do norte, Nova Petrópolis, chovendo todos os dias. Tem lugar que nos últimos 3 dias choveu 130 milímetros. Mas na minha propriedade, que fica lá no oeste, em São Gabriel, está muito complicado. Porém,
Vamos em frente. E eu complemento com as informações, então, do Forecast, que é o serviço de meteorologia da NOAA, onde eles mandam sempre atualizados 2 telas. A primeira tela vai do dia 28, né, anteontem, 28, até o dia 5 de fevereiro. Esse quadro de chuvas, principalmente nesse canudo, aí, nesse corredor de chuvas formado desde lá do Pará até aqui no litoral de São Paulo, principalmente. E a região de São Paulo, o vermelho é intenso. Isso é o Forecast até o dia 5 de fevereiro, veja aí, né? Nós estamos na linha de tiro, aqui o Mato Dentro. E do dia 5 de fevereiro a 13, conforme o Coutinho relatou, vai abrir o tempo ali no Mato Grosso, no Mato Piba, oeste da Bahia, mas não significa, segundo o Ronaldo, falta de chuvas, vai diminuir os volumes, vão diminuir os volumes, enquanto que as grandes chuvas vão ficar concentradas lá no Amazonas, lá no Maranhão, lá no Pará, certo? E no Rio Grande do Sul, diminui, tem um pouco de chuva, não tem ausência, mas é pouca chuva até o dia 13 de fevereiro. São as informações do tempo aqui, do Tempo e Dinheiro. Vamos para o intervalo, na sequência, os preços da soja e análise de Vlamir Brandalize. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, e a soja caindo hoje, hein? Gleidson, vamos ver em tempo real a soja para março, perdendo 16,25. Veja vocês, hein? Olha o gráfico. Perdendo 1,53% de valor. Quem travou o preço ontem está deixando de perder 1,53% de valor na soja. A soja agora, o bushel para março, desceu para 10,44. O que é que a gente insiste em dizer, seja para a soja, seja para o café, para o boi, qualquer cultura que é negociada em bolsa, que você fazendo a trava, aquele preço está garantido. E é no papel, você só trava o valor. E você deixa o boi, a soja, o café livre, para, se caso suba, você negocia. Mas se cair para baixo de 10,44, você está travado. Precisamos aprender para evitar as 2.273 recuperações judiciais, quase que na sua totalidade, entre a produção agrícola brasileira, produtores de soja, principalmente as grandes empresas que não fazem hedge, o que é lamentável. Deixa eu ver aqui agora, com delay, com intervalo de tempo de 10 minutos, os últimos contratos negociados na Bolsa de Chicago, perdendo 16,50, o março a 10,44, o maio 10,59,75, o julho 10,74,25, o agosto 10,69,75, no vermelho a soja hoje lá, e aqui no Brasil também, né? Na B3 Base Porto, no vermelhão, a saca de 60 quilos para março, $23,01, perde 1,5%, o maio 23,37, perde 1,18%. Posto isso, vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. A
Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boas tardes, Dom Vlamir Brandalize. Chove aí em Curitiba? Boa tarde, João Batista. Não chove, choveu de manhã, mas já está carregado de novo. Eu acho que não leva mais 1h30, 2 horas, chove de novo por aqui. É como está aqui, né? Muito bem. E o mercado? Choveu no mercado? Derreteu o mercado hoje? Na realidade, é dia de liquidação, né, João? Porque o feriadão chinês começa hoje, efetivamente, né? Então, o pessoal aproveitou, mas o fator mais importante é o dólar aí no Brasil, né? Voltou a subir. Então, isso pesou lá em Chicago para a decisão do pessoal inverter, né, João? Porque ele vinha subindo, subiu 2 dias seguidos e hoje foi dia de fazer lucros, né? Então, essa é a lógica. Ele pela manhã estava brigando aí, tentando segurar os 10,50 de suporte, e agora à tarde ele não conseguiu. Agora à tarde já não conseguiu segurar. Daí agora veio para 10,40 já, né? A posição mais baixa, né, João? E o que você pode dizer sobre tendência para os produtores? Olha, a tendência é alta no mercado de Chicago. Não quer dizer que aqui esteja de alta, porque aqui, quando chegar a safra, nós vamos ter pressão nos fretes. E hoje já temos pressão no prêmio, né? Hoje o prêmio caiu aí de 5 a 10 pontos em relação a ontem. Então, se você pega prêmio negativo, piorado e 15 pontos de queda de Chicago, dá 20 e poucos pontos de queda no mercado real aí de Porto hoje, né? Mas o Porto tentando segurar, mas ele está mais fraco hoje, R$2 que ele estava ontem. Menos R$2, 20 centes a menos. Vai por aí até a volta dos chineses do feriado ou não? Vai ser essa corda bamba, né, João? Porque também tem o mercado financeiro internacional que também está liquidando, né? Justamente por causa do Banco Central americano, o Fed aí que manteve a taxa de juros lá. Então ele acaba sendo um fator aí que pressiona commodities agrícolas, né? Mas ele pressionou um pouquinho mais a soja, né? Porque a soja tem uma oferta maior que o consumo, né? Tem uma produção maior que o consumo previsto. Já aí, no caso do milho e trigo, eles estão mais apertados. Então, ele tem aquele momento negativo, mas não é a tendência deles, não. Tá. Hoje no Brasil, como é que nós estamos? Olha, balcão hoje ele está estável em relação a ontem, mas provavelmente à tarde vai pagar menos e amanhã paga menos ainda. Essa é o que deve acontecer, pagando menos. Mercado de Porto hoje começa R$2 menor que ontem, né? Ele variando aí de uns 132 no abril até 142 no julho. Ontem pagava R$2 a mais aí na média. Muito que bem. Deixa eu só avisar aqui aos nossos amigos, o Gleides vai colocar na tela, para você entrar no clube, para você saber dos prêmios, para você saber dos preços, para saber das avaliações de quem está lá dentro, porque é gente importante que está lá dentro. Então, entre no Clube do Tempo e Dinheiro, mande um zap para esse telefone aí, 199-9813-2915, repetindo calmamente, 019-99813-2915. Ok, Vlamir Brandalize, vamos ilustrar nossa conversa, porque nós tivemos nessa madrugada um incêndio lá na esteira do terminal de Rondonópolis, da Rumo, né, que pegou fogo. E aí eu perguntei para você, vamos mostrar o fogaréu e qual a importância disso? Primeiro o fogaréu. Pessoal, quem descarregou no terminal, descarregou. Quem não descarregou, não descarrega mais não, viu? Dia 30 de janeiro, 3 horas da manhã, 30 de janeiro de 2025. O fogo começou pequenininho, olha o tamanho que já tá. Eles não vai dar conta de controlar isso aqui não, né? O Vlamir para ele comentar. Põe a outra imagem ao lado do Vlamir. Enfim, é um terminal, que é o carregamento da soja lá para os vagões da Rumo. Isso traz consequência para o mercado ou não, Vlamir? Olha, João Batista, é o terminal de embarque na ferrovia, né? Não traz consequências para o mercado, não afeta nada, afeta justamente somente o terminal, é prejuízo para o terminal, o seguro vai ter que pagar. E certamente eles já... apagaram o fogo. O fogo, João, o fogo ele impressiona, porque o fogo na soja, como a soja tem óleo, ele faz um fogo feio mesmo de ver, ele faz um fogaréu. Mas ele rapidamente é controlado e as perdas provavelmente são pequenas e não afetam em nada e deve estar já embarcando em ritmo normal de outra maneira. É uma esteira que eles vão ter que consertar e o resto segue o barco, né, João? Isso acontece às vezes também nos portos. Segue o frete. Agora, sim, uma coisa muito ruim para nós, a Invest dando conta de que
no Porto de Paranaguá, 51 caminhões já foram identificados com carga de farelo de soja adulterado, mais conhecido como areia. É isso, Vladimir? Ainda tem os artistas que querem misturar areia no farelo aí para dar mais peso e tal. Num passado distante, nós tivemos esse problema no Porto do Rio Grande. Eles ficaram mais de 2 décadas com os prêmios pressionados para baixo em função disso, pagando prêmios menores. E hoje existe uma análise das cargas quando está chegando, quando está carregando o navio. Então é muito difícil de passar, né, uma situação dessa. Mas é aquela história, né? No Brasil tem empresas e empresas. Provavelmente essas empresas que estão fazendo isso, elas ficam abandonadas no mercado, né, João? Acabam perdendo credibilidade. Mas ó, só para o pessoal olha, 51 caminhões parece bastante, né? E é bastante. A grande questão é que nem Paranaguá, ela recebe de 90 a 100 mil caminhões cada safra. Então, 51 caminhões é quase nada, né, João? Mas um ovo podre ali no meio já estraga, né? Mas os caras são muito idiotas, eles acham que os chineses vão comprar a nossa soja e não vai botar ninguém lá para averiguar. Mas que cabeça. Na realidade é pior ainda a situação, né, João? Porque esses farelos que saem de Paranaguá, a grande parte vai para a Europa, vai lá para Roterdã. E vai para Roterdã, ele sai daqui com análise, né? Tem as empresas que fazem análise de qualidade de produto, do tipo, e na chegada também. Então, é muito difícil passar, né? O crivo de análise dos europeus é mais duro que efetivamente do chinês. Os chineses, eles levam, a maioria, praticamente só grão, né? Então, o grão é mais complicado de fazer esse cambalacho aí, né? Porque no farelo se joga em cima da carga do caminhão 1 tonelada de areia, e essa tonelada de areia vira 1 tonelada de farelo, né? Mas é a malandragem, né? Às vezes passa, mas a maioria das vezes não passa. Eu vou antecipar a manchete que eu vou discutir com o Paulo Moura daqui a pouco, já que está falando de malandragem. Lula acaba de dizer que se depender de mim, não haverá mais gastos. Não, então depende do Vladimir Brandalize, claro, né, Brandalize? Se depender do Vladimir, não haverá mais gastos na República, a Janja não vai poder ter o seu aviãozinho. É isso que ele está querendo dizer? Mas é o fim da picada, Vladimir. São falácias, João Se depender de mim, mas que... Mas esse é o povo que ele é contra as fake news, né? Os criadores... Se depender de mim... Daqui a pouco o Paulo Moura. Mas vamos lá, olha, vamos voltar o nosso olhar para onde interessa aqui. Infelizmente, as regiões que perdem soja. Eu vou mostrar uma cena, para quem não entende, fala, nossa, quanta soja. Só que ela está... Primeiro vou mostrar, deixa o Vladimir identificar que o Vladimir sabe o que está falando. Vamos a Palotina, nas imagens, nas lavouras do Donato Beltramin, lá de Palotina, onde ele recebeu chuva no dia 25 de dezembro, dia de Natal. De lá para cá, olha a soja do cara, Vladimir. Parece que está carregado, né? Tem bastante vagem, né, João? A grande questão é como é que está essa vagem, né? Porque o número de vagens é grande e tem que ver quantos grãos que tem dentro e quanto tamanho do grão, né? Então, ele falou, o Donato escreveu lá no Agrotempo, de onde eu tirei essas imagens, que as cachopinhas falharam no momento da granação. Então tem cachopinha é essa, né? O pessoal que planta soja sabe, né? Essa construção maravilhosa aí dos grãos, né? Das vagens, formando uma cachopa. Só que, na verdade, não tem grão lá dentro, está vazio, Vladimir. Isso aí, João. Aparentemente a parte do meio para cima, quase tudo, ele é vazio com um grãozinho muito pequeno, né? Então, isso dá uma perda grande de produtividade. Muito grande, né? Aí ele disse que vai colher nada, né? Tal. Mas agora, assim, quem vai colher nada é nessas imagens enviadas pelo meu amigo Lucas Scheffer, lá de Caçapava do Sul. Aí é zero, né? É PT, prejuízo total. Olha a Caçapava do Sul, Vladimir. Olha, essa parte do Rio Grande do Sul aí, ela sofrendo a seca, a soja nem está conseguindo evoluir, né, João? Lá germinou mal e está morrendo. Ela não teve chuvas nenhuma, pelo jeito, desde que foi plantada não teve mais chuvas, né? Então, essa é a situação ruim mesmo do produtor, né? Isso aí, se fosse uma época que permitisse, poderia ser uma soja que teria que ser replantada, né? Se permitisse, né? Não.
Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora, vamos deixar para outro dia. Agora vamos do outro lado, eu estou falando da situação da fronteira. O Marcelo Rocha falou, olha, na fronteira do Rio Grande do Sul tem lugares ainda vivos e outros com falta enorme de chuvas. Vamos mostrar um lugar vivo da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai? Vamos para Aceguá, uma soja plantada no 15 de novembro. Ó, mostrei a soja do Natal, agora 15 de novembro. Ó que beleza, nem parece aquela região que está sofrendo, hein, Vlamir? Não é a Caçapava, é a Aceguá. É, a Aceguá, João. A Aceguá ali é uma região tradicional de arroz também, né? Ali embaixo no Rio Grande do Sul. E tem que ver se também não está irrigada por baixo aí com as áreas, como a área de arroz também. Pois é, né? não tem essa imagem. É, então, mas tá bonita, essa aí tá bonita a soja, tem bom potencial de safra boa aí. Agora, soja boa também nós temos em Irapuru, lá no oeste de São Paulo, na região de Andradina, Irapuru, terra do meu amigo Antônio Eugênio Vicentim. Ó a soja, ó o filho dele, do Antônio. Tá coberto, hein? Ei, garoto, ó o futuro. Tá garantido, hein? Tá bonita, João. Tá, parabéns aí, lavoura bonita, muito bem conduzida, né? Tá parelha, cor, tudo, né? Amanhã a gente vai mostrar a outra lavoura do Antônio Eugênio. Ele planta amendoim lá em Irapuru, na região de Andradina, que é uma plantação, dá muito lucro, mas é muito cara. A gente vai deixar para mostrar isso amanhã. E, por fim, eu quero só para registrar, antes de pular para o milho, que a Conab está registrando aumento nas importações de fertilizantes. É a manchete do Notícias Agrícolas, Gleidson. Brasil registra aumento nas importações de fertilizantes. É um bom sinal, Vlamir? Sempre precisa, né? Cada vez mais, né, João? Porque aqui no Brasil a gente não evoluiu muito na produção local. Agora que começou a surgir indicativos de novos investimentos em produção de fertilizantes nacionais. Então, o Brasil, como cresce ano a ano a produção, crescemos 2 milhões de hectares praticamente em área de soja, estamos crescendo em área de renovação de cana, então precisa muito fertilizante, né? Por isso que a gente aumentou as importações no ano passado e a tendência é o Brasil continuar importando bastante, né? Porque o celeiro do mundo precisa de comida para as plantas, né, João? E é fertilizante. O Clélio Montini, essa é uma barata, ele está dizendo o seguinte, esse negócio de areia no farelo eu já vi lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, há 25 anos atrás. Eles botavam areia para secar no asfalto, Vlamir. Aí eu perguntei para um funcionário para que servia aquela areia, ele disse, era para misturar no farelo da soja. Também para um cara que diz assim, não haverá mais gastos no Brasil se depender de mim. Cuidado aí, cuidado aí. A moça lá, pode ser que ela fica brava, hein? Mas vamos lá, Vlamir, vamos passar a régua na soja. É impressionante com relação a essa questão da areia no farelo, João, que no mundo de hoje, né, com celular, todo mundo tem uma emissora de TV no bolso, né, que pode transmitir as imagens e tudo, como apareceu ali o terminal da ferrovia lá queimando. É um risco muito grande, né? O pessoal arrisca demais, né? Essa questão de querer misturar areia em farelo, né? Então, tá bom. Essa é a situação. Mas o mercado da soja segue nos altos e baixos, aí não é uma tendência de queda, a tendência de médio prazo é de alta, mas é feriado chinês, né? Efetivamente começa hoje, feriadão chinês, milhões de chineses passeando dentro da China, João. E tem um fator importante, né? Porque esse é o primeiro ano do ciclo dos anos de animais. É o ano da serpente, mas é o primeiro ano do ciclo de 12 anos, de 12 animais. Então, quando é o primeiro ano, eles também acreditam que é um ano de recomeço, de crescimento do ano de 4.723. Então, depois do feriadão, há uma expectativa que os chineses venham com fôlego aí para estimular a economia, e isso ajuda as commodities. Muito bem, Dom Vlamir, isso também afeta o milho, esse feriado, vamos saber, mas antes as cotações que tem oferecimento da ferramenta I9PAB no ar. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. O preço do milho lá em Chicago no vermelho hoje, hein? Ontem chegou próximo de 5, agora o março devolve 4,92,25. Perde 4,75, o maio 5,03, o julho 5,05. Então, está devolvendo, recuando, mas estão 2 vencimentos acima de $5 em Chicago. O setembro, 4,67 lá. E aqui,
Brasil, Brás e Campinas, na B3, 2 vencimentos no verdinho ainda. Março, 75,74, maio, 75,67 e julho, 71,12. Perguntei ontem, renovo a pergunta hoje, Vlamir. Há uma tendência de alta para o milho aqui no Brasil? Também continua, né, João? Continua. Os portos hoje estão pagando mais que ontem. A B3 já trabalhou melhor agora de manhã, agora ela está fazendo uma realização de lucros, mesmo assim está com leve alta, né? 75 acima, já perto de 76. Continua com fôlego ir para frente, né? Não tem muito milho no mercado brasileiro. Nós estamos com a colheita da primeira safra ainda bastante lenta, né? Começo, efetivamente. A demanda de fevereiro já deve ser uma demanda maior da indústria nacional de ração, principalmente, então dá fôlego para o milho. Mercado de Porto pagando firme também, então o mercado é comprador. O mercado do milho é comprador aqui dentro, e isso dá fôlego para a B3 se manter mais firme. Com relação a Chicago, João, Chicago hoje também ele está seguindo a lógica aí da liquidação do momento, que é o ano novo lunar, porque quer queira ou não, a China é o maior importador de milho também. Então reflete, né? A China praticamente não compra milho americano, ela compra milho brasileiro, compra milho lá da Ucrânia, milho russo, mas o mercado ele segue a onda, né? A onda que é o feriadão chinês e no caso do milho também um reflexo é a questão dos juros americanos, né? Então o mercado acreditava que viesse um juro mais baixo, né? E não veio, né? Porque o Trump também bate no Banco Central lá que queria juros mais baixos aí para estimular a economia. E o Banco Central americano manteve, né? Então, isso acaba refletindo um pouquinho dessa liquidação que está tendo nas commodities agrícolas e o milho levando junto, né? E o Trump bateu no Chairman Jerome Powell e ele falou, dane-se, tchau! Manteve. Ô, Branda, bom, antes da gente ir para um problema brasileiro aqui, como é que está o preço do milho do Brasil hoje? Olha, João Batista, hoje o mercado melhorou, né? Hoje começa aí com 72,5 aí em Paranaguá no agosto, 73,5 no setembro, 74 no outubro, 75 no novembro. Ele está dentro dos melhores momentos aí, as posições aí esse já é posição safrinha, né? Porque é o segundo semestre aí no Porto de Paranaguá. Se a gente voltar um ano atrás, era 50, 55, R$20 a menos do que é hoje. Tá. Entre no clube para saber dos prêmios. De novo, o telefone na tela, 199-9813-2915. Falando em números, Vlamir Brandalize, nós narramos hoje que o Poder 360 fez uma matéria, uma pesquisa, e constatou que no Brasil, até o momento, registraram-se 2.273 recuperações judiciais, claro que a maioria é de grandes fazendas que não fazem hedge. Eu estou aqui passando a régua, colocando tintas pretas nessa informação, porque para mim isso é um escândalo, uma vergonha, uma tragédia. Qual é a sua avaliação, a sua opinião, Vlamir? Olha, João, um dos fatores é a proteção, né? Que hoje dá para dizer que a maioria das empresas, dos produtores, não faz proteção futura, né? Não faz proteção de hedge, né? Ele faz venda futura, faz troca, mas proteção do preço no contrato só para cotação, a maioria não faz. E quer queira ou não, 2024 a gente tem que levar em consideração que nós tivemos uma quebra muito grande da safra, né? E se a gente olhar que produtores, principalmente do Mato Grosso, são produtores que vinculam aí a safra a compras dos insumos com pagamento futuro em grãos, e muitos não colheram 30, 20, 25, 30 sacos por hectare e estavam devendo 50, 40, e automaticamente não tinham grão para entregar, e alguns já vinham de 2023 também com problema com o clima, né? E aí aconteceu essa corrida do pessoal aí para tentar se socorrer para, alguns dizem, para não quebrar eu tenho que fazer um RJ, né? Mas é uma fase. Nesse ano, por exemplo, é uma safra cheia, Mato Grossense, aí, que é o estado que tem os maiores problemas de RJ, né? Esse é um ano que os produtores têm que começar a colocar o pé no estribo novamente, começar a acertar, porque quando você entra no RJ, você perde toda a credibilidade financeira, né? De financiamento. 2.273 empresas no vermelho, perderam a credibilidade.
Então vai ficando menos e automaticamente você é obrigado a ter caixa para comprar meio tudo à vista, né? Em grandes fazendas. E fazer hedge, né, para não passar. Porque tem dois lados, né? Tudo que desce, sobe. Tudo que sobe, desce. No caso da soja, como você falou, houve uma quebra. Sim, mas a sua posição financeira podia estar travada. Né? Tem gente, principalmente no Paraná, que faz o seguinte, eles não fazem a trava futura, fazem na hora da colheita. Eu colhi 50 sacas em média. Beleza, a partir daquele momento, não importando o preço, se faz uma call para participar da alta, porque dali pode subir, porque está vendido. É uma estratégia. No caso do café, nós estamos dizendo, o café está alto, não queremos que caia, não é isso. Só queremos que você assegure esse preço antes que caia. Quando vai cair? Se eu soubesse... Mas em algum momento vai, né, Vlamir? Tudo que sobe, desce. Vai. Exatamente, João. Por isso tem que se proteger quando o mercado está dando uma cotação alta para o produtor. Isso é qualquer grão, né? Ou café, o açúcar, laranja, todo o sistema, né? Até o boi aí na B3, né? E aí claro. O produtor se protege para garantir. E depois o mercado corre, né? Daí depois o produtor, mas os frigoríficos se protegeram e compraram o boi barato e estão vendendo a carne cara. É a proteção de contrato de papéis, né? Que dá essa. Eles nunca perdem. Porque eles nunca perdem. São trabalho sempre travado, né? A cooperativa, a trading, eles não podem perder. Faz parte do estatuto dos seus acionistas. Você comprou, recebeu, travou. Assim eles funcionam. E o produtor descoberto no RJ. O Vlamir Brandalize, amanhã a gente fala de arroz e feijão e amendoim. Amendoim, João Batista, amendoim. O Brasil é exportador de amendoim. R$110 a saca, vale a pena. Tá bom, né? Amendoim é um grande negócio também, João. Amanhã nós estamos lá em Antônio Olinto, diretamente da roça também, né? Tomando vinho, tá certo. Feijão. Arroz e feijão amanhã também, né, João? Semana fechando, semana do Ano Novo Lunar. Até as cotações do arroz na Ásia pararam agora, porque os principais lá que são... Principalmente a Bolsa da Tailândia também está parada por causa do Ano Novo Lunar. Amanhã tem mais então, vamos em frente. Olha, antes de falar dos preços... Bom, até amanhã, Vlamir. Até amanhã, João Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Tá. Antes de falar do trigo, eu quero renovar a informação que nós, dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, temos um serviço privilegiado, exclusivo para os assinantes, que é o assessor de investimento, credenciado pela CVM, para você saber... Olha, o João Batista fica falando que tem que travar. Quanto custa esse treco? Quanto é o prêmio? Lembrando que o jogo é o prêmio, você tem que pagar um prêmio pequenininho, lá na frente. Quer fazer uma posição adiantada? No café não tem posição adiantada, que está todo mundo em cima, está vendo o preço crescer, ninguém está fazendo posição à futura. Não tem oferta, não tem a contra-oferta, mas no milho tem, no boi tem, na soja tem. Quanto custa? Pergunte para o assessor de investimentos. Por favor, Gleito, seu telefone de novo, que é o telefone do clube, né? Que é o 019 998 13 29 15. O Fernando César está lá à sua disposição, o nosso assessor de investimento exclusivo do clube. 19 998 13 29 15. Agora sim, os preços do trigo. Lá em Chicago, os preços do trigo estão na tela, Gleidson, isso. 5,25 de alta no trigo, março 5,67, o maio 5,81, o julho 5,93, setembro já pulou para cima dos 6. $6,06, alta de 4,75 no trigo lá nos Estados Unidos. Muito bem, Chicago. Daqui a pouco, o Paulo Moura falando da nossa situação econômica e política. Lula acabou de dizer que não haverá mais gastos, né? Portanto, na tentativa de conter a derrocada da economia. Se depender de mim, ele fez uma vírgula, se depender de mim. Então depende de quem? Meu Deus, vou perguntar para o Paulo Moura, vai ver que depende dele. Já, mas antes, o Sérgio Braga vai nos trazer os preços dos hortifrutis desta quinta-feira, informações do CPEA. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com apoio da LS Tractor e também a apuração do CPEA, começamos pelo preço do leite, a média Brasil, na captação em dezembro, que teve aí a média R$ 2,58 mais 5, uma queda, portanto, em relação ao período anterior. De qualquer forma, ao longo de 2024, subiu 1,9%. Repetindo, dezembro, leite, a média Brasil, R$ 2,58 mais 5. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, em Recife, CIF,
a R$ 131,96. Batata padrão Ágata especial beneficiador em Guarapuava, R$ 40,00 mais 33 centavos o saco de 25 quilos. Tomate, salada longa-vida 2A, o produtor em Venda Nova do Imigrante, a caixa aberta, a R$ 45,00. A uva Benitac in natura, o quilo em Campinas, a R$ 12,88. Portanto, tem aí as cotações feitas, apuradas pelo CP, apoio da LS Tractor, que hoje também tem um destaque falando exatamente sobre uma nova máquina, um novo trator que está tendo uma grande aceitação e uma versatilidade muito grande nas pequenas propriedades. Acompanhe. E olha só mais um destaque da LS Tractor. É o trator H145 que mostra sua força e equilíbrio. Com lastreamento líquido nas 4 rodas e avanço positivo de 2,5%, opera lá na Fazenda Talismã, do Cantor Leonardo. Olha só, todo esse trabalho, essa versatilidade. Tem grade niveladora mecânica de 72 discos, 6,82 metros de largura de trabalho, no nivelamento de área de pastagem. A velocidade de 8,5 km por hora. A produtividade de 5 hectares por hora. Esse é o LS Tractor H145. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Estava com saudade, João. O tempo é senhor da razão, então nós estamos dando tempo ao tempo. Enquanto isso, o Lula está se perdendo na condução da sua administração, do governo número 3 do Lula. E hoje a gente acordou, já coloquei isso, Paulo, mandei para você, surpreso com a opinião do colunista da Globo, dizendo que Lula virou um pato manco, aquele governador que não governa, aquele onde o café chega frio. É o fim do governo Lula ou é o caminho do fim, na sua avaliação, professor Paulo? Olha, João, o certo é que o governo entrou num brete e não dá sinais de que queira sair do brete, né? Houve uma entrevista coletiva do Lula, agora há pouco, que eu assisti, e o Lula, 1h20 de entrevista, né? E ele nega que haja crise fiscal no país, diz claramente não há rombo fiscal, diz que se depender dele não haverão novas medidas de corte de gastos. E a impressão que eu tenho, João, é que o governo fabrica estatísticas, manipula os números da economia e acredita nos números que ele fabricou como se fossem a expressão da verdade, imaginando que engana a sociedade, imaginando que engana os agentes de mercado, que hoje fazem as suas próprias contas e enxergam uma realidade muito diferente daquela que o Lula e o PT estão enxergando. Então, eu, como sou macaco velho na política, eu já vi mudanças acontecerem, né? Vamos lembrar que o Lula, em 2020 e 2005, no auge do mensalão, ele estava com índices de reprovação muito parecidos, agora estão piores, né? Os que eles estão aqui. O PSDB, quando teve a oportunidade de pedir o impeachment do Lula, não pediu e achava que o Lula ia sangrar no cargo e o PSDB ia ganhar a eleição seguinte, e o Lula terminou se reelegendo e depois elegendo e reelegendo a Dilma, né? Então, a política está sempre sujeita à mudança. Eu acho que é a atividade humana mais sujeita à mudança. Mas o curso dos acontecimentos e a teimosia do PT e do Lula em reconhecer a realidade adversa sugere que eles estão em rota de colisão.
né? E que a inflação vai continuar corroendo a percepção da sociedade em relação a esse governo. A perspectiva é de que a inflação vai ficar bem acima do teto da meta ao longo de todo o ano, está batendo 5,5, com perspectiva de chegar a 6, e o Lula parece esperar que o Banco Central resolva isso sozinho. Quer dizer, o Banco Central ele não resolve o problema da inflação. Quem tem o poder de resolver o problema da inflação, que é o principal calcanhar de Aquiles desse governo, é o governo, que precisaria cortar gastos. Acontece que se o governo entrar numa trajetória de corte de gastos a partir de agora, coisa que o governo não quer fazer, isso vai provocar um desaquecimento da economia, tanto mais quanto mais nós nos aproximamos do ano eleitoral. Então, como eu disse, eu não posso estabelecer juízo de valor definitivo com relação ao futuro desse governo, mas o que dá para afirmar é que eles estão num caminho muito ruim para eles mesmos, né? E muito bom para a oposição. Sim, antes de a gente comentar as manchetes, essa frase do Lula de hoje, se depender de mim, ou seja, depender dele, não haverá gasto. Depende de quem? De você, Paulo Moura? Quem tem o controle do caixa é o Lula e o Haddad, né? E eles simplesmente, o discurso é basicamente o seguinte, gente. Eles dizem que não há déficit fiscal, que se a gente excluir os gastos do governo com a crise climática no Rio Grande do Sul, não há déficit fiscal. Ora, é mais ou menos como um pai de família dizer assim, não, o gasto que eu estou tendo com saúde e educação dos meus filhos não é gasto, é investimento. Tá certo. Então não conta. Só que se você for olhar para a conta bancária, o dinheiro saiu da conta. Você está no buraco. Não adianta tapar o sol com a peneira, que é o que o Lula está fazendo. Então, como eu disse, se meteram num brete e não dão sinais de que querem dar marcha ré. Estão caminhando para o abatedouro. Ele não engana pessoas experientes como você. Então, como eu disse, o Merval Pereira, que é articulista da Globo, está dizendo que o Lula entregou, virou um pato manco. O café já está chegando frio para ele lá no Palácio do Planalto. E também para o Kassab, o Centrão, o líder do Centrão, né? Está dizendo que... Eu tenho uma manchete aí, também de O Globo. O Kassab disse que se Lula perderia a eleição se ela fosse hoje. E, claro, o Kassab também, que não é bobo nem nada, né? Não põe a unha, disse que a culpa é do Haddad, né, professor Paulo? Ele disse que o Haddad é um ministro fraco, no que ele tem toda a razão. Eu já fiz vídeo no canal falando que o Haddad não tinha mais condições de ficar no cargo, que deveria ser demitido, especialmente depois daquela entrevista que ele deu para a CNN, a coisa acho que de uns 10 dias atrás, no qual ele foi simplesmente humilhado pela jornalista Thaís Herédia, né? E não se saiu bem naquela entrevista, mas aquilo ali é o coroamento de um ministro fraco, né? Porque o que ele precisaria fazer, o Lula não deixa ele fazer. E ele se submete, né? Esse arcabouço fiscal está fazendo água, o pacote de contenção de gastos não é um pacote de contenção de gastos, é um pacote de redução do ritmo de crescimento das despesas, que mesmo assim foi desidratado pelo Congresso. E ele é um cara que está sem condições de permanecer no cargo, e é um dos problemas desse governo, é um dos calcanhares de Aquiles desse governo. Lógico que o Kassab ele tá jogando para obter mais espaço para o partido dele na reforma ministerial, né? Tá dizendo, olha, me dá mais espaço aí, porque você está se enfraquecendo, você vai precisar do meu apoio. O partido do Kassab é o partido que mais elegeu prefeitos na eleição municipal, saiu fortalecido, e o Kassab é uma raposa, né? Não dá ponto sem nó, ele está jogando para aumentar o espaço do partido dele no governo. Tá, agora, no seu entendimento, Paulo Moura, o que vai acontecer nos próximos dias? Já tem uma manifestação programada para março, fora Lula, há um zum de novo pedido de impeachment no Congresso. Ele consegue sair dessa crise, voltar a se fortalecer, ou é daí para baixo? Não, se não mexer na questão do déficit fiscal e não conseguir reverter a inflação, é daí para baixo, não. É daí para baixo, porque assim, o governo fica alardeando o índice de desemprego baixo, fica alardeando o crescimento da economia, mas o fato é que
Não adianta o povo estar empregado se o povo chega no supermercado e o dinheiro não dá para encher o cestinho do supermercado. Né? Essa que é a questão. A questão da economia está pesando significativamente e o governo não dá sinais de que queira reverter. Eu acho que o episódio do monitoramento do Pix é muito emblemático. Né? Ele é um sintoma muito forte do estado de espírito do povo brasileiro em relação ao governo. E eu acho que o povo brasileiro está no limite da asfixia. Uma asfixia que vem da inflação e vem da carga tributária. A crise do Pix ela foi uma reação ao medo de uma parcela expressiva da opinião pública que vive na informalidade de ser alcançado pelas garras do leão. O que significa que o povo está no limite da capacidade de aceitação. E tem manifestação, como tu dissesse, marcada para o dia 16 de março. Até agora a convocação é pequena, mas a manifestação está distante, né? Nós temos praticamente 1 mês e meio até lá. E acredito que a oposição acerta ao começar a chamar povo para a rua de novo. Né? Não existe impeachment sem multidão na rua. Né? São 3 condições necessárias para o impeachment. O primeiro é que haja um motivo jurídico. Esse motivo jurídico já existe, que foi a pedalada no pé de meia. O governo criou um programa social que, pela natureza, por ser um programa social, ele obrigatoriamente tem que estar dentro do orçamento. O governo criou um subterfúgio, criou um fundo para financiar o pé de meia. O TCU bloqueou e falou que é pedalada fiscal, que é crime de responsabilidade. Então, o motivo jurídico para a oposição pedir o impeachment já existe. São necessários mais 2 outros motivos. Primeiro é multidão na rua e segundo é um consenso da elite política e da classe política e da mídia. Nesse sentido, eu acho sintomático. A gente tem visto, você citou aí o artigo do Merval Pereira, do Globo de hoje, mas eu não tenho TV aberta e nem TV a cabo, mas a gente vê os recortes dos blogueiros da Globo News descendo a lenha no governo. Né? Isso com toda a verba publicitária que o governo está injetando na mídia, é perceptível ver os comentaristas de política e de economia da Globo descendo a lenha no governo. Então está se constituindo um clima de opinião que é uma das condições para que haja impeachment. Então, no momento que eu acho que tiver multidão na rua, havendo o motivo jurídico e havendo consenso da classe política e da elite política e econômica do país, o impeachment pode acontecer. No momento, ele está lá atrás no radar, né? Imaginando o radar como com aquele círculo em que o alvo está bem no centro, a gente vê o aviãozinho lá entrando na borda, ainda não está próximo do centro do radar, mas está no radar. Acho que é uma questão de constituição desse clima de opinião na sociedade para que isso aconteça. Bom, o fato é, falando em Pix, né? O Pix lá da Globo, a gente duvida que não esteja chegando. Muita gente fala, está faltando o Pix e tal. Mas está faltando o Pix é para nós, para o Paulo Moura. Então, aproveitando, o Paulo Moura, como todos nós, né, estamos sofrendo as consequências desse destrambelho da economia. E aí a gente quer lembrar aos assinantes do Dextra que está na hora de você voltar a contribuir com o Paulo Moura e ser muito bem informado na política acessando o canal Dextra, mas antes faça um Pix para o professor Paulo Moura. O CNPJ do professor Paulo está aí, o QR Code. Nós vamos ficar expondo o QR Code do Dextra nas nossas mídias sociais. Colabore com o professor Paulo Moura, nós não podemos deixar enfraquecer a voz da direita, que é o Paulo Moura, trazendo suas informações. CNPJ do professor, 2647-6676, aí o 0 invertido, né, 1000 invertido, /40. Mas o QR Code, é só apertar em cima e você está... O importante é lembrar que quem contribuiu está na hora de contribuir de novo, né, Paulo? Muito obrigado a você. Contribuir, João, e também eu queria lembrar as pessoas que o filme, o documentário que eu fiz sobre a gestão do ministro Paulo Guedes na economia, ele já está disponível no streaming, O Caminho da Prosperidade. Ele está disponível em 2 canais de streaming, ele está na Soul TV, soultv.com.br, você digita lá, procura o canal 145, o canal Republic, e acha o filme lá, O Caminho da Prosperidade, e está também no streaming chamado Vimeo, na página da inovacomunicação.com.br, Inova com 2 N's,
E o documentário está muito interessante, todo mundo que viu até agora gostou e está disponível para locação lá, para os interessados, já que estamos vivendo uma crise econômica, o pessoal está com saudade do ministro Paulo Guedes, nada melhor do que relembrar a grande gestão da economia feita pelo ministro Paulo Guedes. Então, eu vou contar contigo para uma edição especial, exclusiva, para falar do filme do professor Paulo Guedes, para a gente relembrar os passos da economia que deu certo no Brasil, que foi ontem, né, quando o Paulo Guedes era ministro. Então, vamos rever, vamos abrir um espaço para você falar, especificamente contar como foi você que dirigiu o filme e a divulgação do filme do Paulo Guedes. Certo, professor? É isso, João. Muito obrigado. Bom, de Paulo para Paulo, daqui a pouco o Paulo Nicola, falando das consequências desse destrambelho na economia, né? Eu uso esse subterfúgio, destrambelho, para não ser mais cáustico, né? Disso que está acontecendo no agro. Então, o Paulo Nicola, que é um produtor rural, um especialista no financeiro do agro, vai nos falar já as consequências disso para quem tenta trabalhar, para quem tenta produzir alimentos aqui no nosso país. É já. Mas antes eu vou chamar o Sérgio Braga para ele nos falar dos preços do café na tela. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Os preços do café, mais um dia em alta. Para se ter uma ideia, em Londres as negociações seguem nesse momento com o café robusta a $5.721 por tonelada. Portanto, mais uma disparada, mais um dia de alta diante da escassez de oferta, problemas climáticos, uma alta de 1,85%, portanto, por café em Londres. Em Nova York, vamos dar uma olhadinha, também uma estilingada, 374,10 ou $3,74 mais 5 agora, oscilando um pouquinho, mas acima dos 2% de alta o café em Nova York. Café, posição por posição, negociado por lá, 375,10 o março, 369,10 o vencimento de maio, 2,31% de alta. Julho, 363,05, 2,43%. Setembro, 353,45, alta de 2,41%. Na B3, sacas em dólares, bate os $453 a saca para o maio, alta de 2,03%. Dezembro, $417 a saca, 2,27% de alta. Mais um dia de alta para o café no mercado internacional. E quais são os motivos? Será que o mercado segue ainda de olho no clima aqui no Brasil? Quem está conosco? Bruno Labes. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, João e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Pessoal, o café segue subindo forte nas bolsas, numa tendência de alta iniciada ano passado, lá em maio do ano passado, e ele segue subindo sem sinal de parada até aqui, certo? Eu gostaria de comentar uma notícia que eu vi circulando bastante nos grupos ontem, de que o quilo do café pode chegar a R$60 o quilo nos mercados. Pode, pessoal. Com as tabelas de janeiro, que as indústrias repassaram já no início de janeiro, o café já passou de R$60 o quilo nas gôndolas, certo? Então isso é uma notícia velha. Só a tabela das indústrias, a tabela já está em R$60 o quilo. Então imagina quando o mercado compra, coloca a margem de lucro, imposto em cima disso, o café já passa de R$30 o pacote na gôndola já faz tempo. O que acontece? O que acontece é que tem muito estoque velho nos mercados ainda, que compraram grandes volumes na iminência de que o café ia subir e ainda não repassaram isso, porque estão com estoque antigo. Ainda não repassaram a tabela nova, certo? Mas isso é uma notícia já muito velha. Vocês querem realmente uma notícia nova, mas que não é muito animadora? O café deverá passar ou ficar muito próximo dos R$80 o quilo a partir de fevereiro, se a indústria repassar o que precisa repassar. É isto mesmo, você não ouviu errado. Então, pessoal, a gente chega na conclusão de que o nosso cafezinho do dia a dia está cada vez ficando mais amargo. E se nada mudar, a tendência
é de seguir subindo nas gôndolas nos próximos meses. Aonde isso vai parar? Só Deus sabe, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. João Batista Olive. Muito bem. Só para lembrar que o filme do professor Paulo Guedes, do nosso ex-ministro da Economia, Caminhos da Prosperidade, nós vamos conversar com o Paulo Moura para deixar disponível para os membros do nosso canal lá no YouTube, membros do Tempo e Dinheiro no YouTube. Muito bem, agora vamos voltar a falar das consequências da política. Falamos com o Paulo Moura, agora vamos falar das consequências para o agro brasileiro. Vamos falar com quem sabe fazer as contas, que tem a dimensão das consequências dessas altas taxas de juros para o agro brasileiro. Quem faz as contas e quem está conosco é o produtor rural Paulo Nicola, direto de Santiago. Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo João Batista. Como é que está essa pessoa, chefe da comunicação? Ô Paulo Nicola, vamos pegar um trecho dos pronunciamentos do Lula, não de hoje, vamos pegar de sábado, quando ele esteve na Granja do Torto e fez uma comunicação se mostrando homem da lavoura, homem do campo, querendo dizer que a inflação é culpa dos preços que estão sendo colocados pela indústria, pelo supermercado. Ele não fala que a culpa da inflação é provocada por ele. Depois você comenta. Vamos ouvir a frase do Lula. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. A capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Ele tem razão no ponto que quem paga, o pato, quem tem a culpa, né, quem pega a consequência disso é o povo consumidor, inclusive nós. Muito que bem. Agora, dizer que a inflação é provocada pelos repasses de preço, ou ele não sabe, ou faz de conta que não sabe. Qual é a sua opinião, Paulo? João, existe um conceito nacional, né, que certamente a inflação está ligada ao aumento de preços. Né? Então, quando alguém que coloca o preço, culpam ele, não o aumento de preço. Tá? Mas, na realidade, João, vamos analisar mais a fundo uma questão. Ó. O que é inflação? Tá? Inflação, a definição de inflação, e algum governo, em algum momento, mudou o conceito, dizendo que inflação é quem aumenta o preço, né? Não o aumento de preço, é quem aumenta o preço que provoca a inflação. Esse é o conceito do povo. Mas, João, inflação é inflar o mercado de dinheiro. Essa é a realidade. Através de juros que se paga, através de gastos com bolsa de famílias, incentivo, gasto presidiário, uma folha de pagamento extraordinário, isso é inflar o mercado com o dinheiro. Tá? No momento que se infla o mercado com dinheiro, o povo corre às compras. Correndo às compras, vai faltar mercadoria. Faltando mercadoria, automaticamente existe elevação de preço. Esse é uma face da moeda, né, João? Então, estamos a estar atentos ao seguinte, então, inflação, torno a dizer de novo, é inflar o mercado de dinheiro, de moeda circulante, né? Então, isso aí é a causa, o efeito, aumento de preço na prateleira. Não é o vendedor que aumenta o preço, é a falta de mercadoria, a corrida atrás da mercadoria, que as indústrias não conseguem sequer repor os estoques, tal tamanho da demanda, é uma coisa lógica, indústria nenhuma está preparada com a demanda desse tamanho, e aí estabelece-se a inflação. Entendido, meu irmão? Entendido, é a famosa lei da oferta e procura, da demanda, né? Demanda e procura. Quando você procura muito, a demanda é menor, o preço, claro, do produto sobe. Eu tenho uma caneta, tem 10 pessoas querendo comprar essa caneta, o preço vai subir, evidentemente. Agora, eu quero saber mesmo, Paulo, no bolso do produtor rural, no seu bolso, quais são as consequências desse aumento de juros? João, o primeiro dedo a apontar o agro, porque quem é que abastece as prateleiras do mercado?
Então aí, ó, quem é que vende? Ele disse que o vendedor aumenta o preço, mas quem é que está vendendo o preço do mercado? Não é o produtor rural? Tá. Mas essa moeda, João, ainda tem outra face, ó. Como é que o governo consegue dinheiro para despejar no mercado? É tirando do setor produtivo, tira das empresas, né? Ele acaba, através do imposto, dificultando a vida da empresa e vai encarecer a produção agrícola. Imagina a indústria nacional, a maior que tem é o agro, né? E é o agro que bota a comida lá na prateleira. Então, é fácil de associar o aumento de custo à alimentação agro. Isso aí é uma relação comum em qualquer país do mundo e muito aproveitado pelos partidos de esquerda para conseguirem tomar poder. Porque o que mais dói no povo é a falta de alimento, né? Quanto à tributação, João, a alta tributação enfraquece as empresas e o que acaba acontecendo? Existe um repasse ao produtor. Aí o produtor acaba gastando, tendo um custo mais elevado e é obrigado a vender a mercadoria por um preço maior, né? Como é que tu vai comprar por 10 e vender por 8? Então tu tem que elevar o preço. Ao elevar o preço, também tu inviabiliza mais um pouco ainda o acesso do povo ao alimento. Então é mais um passo em direção à inflação. Então, são dois fatores que aumentam a inflação. O aumento de tributos para esvaziar as empresas e o despejo. E veja bem, olha a corrente que é e o círculo que é. Esse dinheiro que extrai do setor produtivo é justamente são os valores que vêm para inflar o mercado, porque o governo não produz nada. O governo, todo o dinheiro que o governo distribui, ele retira do produtor, retira do setor produtivo. E nós temos que pensar, João, que o agro é responsável por 30%, 40% do PIB. E no momento que a indústria do agro enfraquece, né, é muito tributada, o custo do alimento vai diretamente para a mão do consumidor, que é quem vai comprar lá os alimentos produzidos pelo agro. Então, a cadeia do agro, ela realmente... no Brasil, ela tem uma importância extraordinária até pelas dimensões que tomou, mas não é ela responsável pela falta de alimento e pela inflação estabelecida hoje. Não, todos sabem, né? Quem está com o celular na mão conhece os motivos e o produtor sabe muito bem disso. E o Lula deve saber, né? Claro que sabe, mas só de conta que dá uma, né? Não é comigo. Paulo Nicola, como é que... Sim. Ele até sabe, João, porque ele tem ministros, ele tem técnico, ele tem informante, ele usa como argumento isso. História para boi dormir. Mas ele sabe disso, ninguém é bobinho para não saber. Agora, o importante é saber qual é a mensagem que você deixa para os produtores, o que fazer nessa situação, o que você faz, o que você pode fazer, o que o produtor pode fazer, Paulo Nicola. João, hoje em dia nós sabemos que o grande problema é recursos para o produtor conseguir produzir. O índice de endividamento está alto, não vamos falar nem aqui no Rio Grande do Sul, onde se estabeleceu a quarta seca, em 6 anos, em um ano de chuvarada, vamos falar a nível de Brasil. O endividamento é alto, João, e os custos, é aquilo que nós falamos agora há pouco, os custos pelo aumento de preços da mercadoria, dos insumos, tudo, pela disparada do dólar provocado por tudo isso aí, está deixando o produtor rural numa situação muito difícil, João. Aquele programa que eu fiz ali, que realmente eu fui obrigado a pintar um quadro do momento, do dia, o produtor, a única saída que tem, João, é falarmos em liquidez. Eu tenho certeza que o produtor, quando me ouve dizer isso, quer me surrar. Porque como é que eu vou ter liquidez no momento desses? E eu vivo dizendo, João, liquidez não é de ontem para hoje que você vai. Sim, claro. Mas a maneira que você tem é evitar investimentos a curto prazo, alongar mais os seus investimentos, procurar o caminho da liquidez. Aí, se você não tiver liquidez, João,
infelizmente, sem liquidez, os juros lá na nuvem, você está inviabilizado, tá? Então, como eu digo sempre, a gente tem que falar para quem está chegando, para quem ainda não cometeu esse erro de trabalhar sem liquidez e enfrentar sem liquidez essa situação que está aí, João. Tá? É coisa ruim de falar, mas a realidade tem que ser mostrada. Mas há uma necessidade. Nós vamos continuar batendo, vamos continuar na nossa tarefa aqui de bem informar com o seu auxílio, e amanhã o Sérgio Braga vai abordar um assunto que é extremamente importante como consequência de toda essa crise. As consequências para o produtor rural na sua vida, na sua família, na sua cabeça. Como é que está a relação psicológica do produtor diante desta crise? Não perca amanhã a entrevista fundamental, extremamente importante, que o Sérgio Braga vai trazer para nós lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Por enquanto, Paulo Nicola, muito obrigado pela sua participação, esperamos mais vezes você aqui. A satisfação toda é minha, meu irmão. Valeu, um abraço. Paulo Nicola, direto de Santiago, falando em nome dos produtores brasileiros. Muito que bem, agora os preços da pecuária, com o Sérgio Braga de volta. O mercado segue nessa quinta-feira acompanhando um certo equilíbrio de preços. Muitos pecuaristas ainda seguram as ofertas, a indústria também, por sua vez, não tem ofertado preços mais elevados, as ofertas sempre pressionadas, mas assim, de qualquer forma, os produtores não aceitam aquilo que está sendo imposto ou ofertado pela própria indústria. De alguma forma, o mercado segue com preços estáveis nesta quinta-feira, alguma alta pontual, muito pontual mesmo, registrada em algumas praças pecuárias, mas demais, todas as praças, sem exceção, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, preços iguais àqueles que terminaram ontem, bem estáveis. Bom, lá na B3, o que a gente acompanha são negociações a futuro, precificação a futuro, cotações em queda. O janeiro, 325,70, já tem negócios já concentrados em fevereiro, 320,40, fevereiro que recua 1,16%, março 319,10, recua mais 0,95%. Ontem o indicador CPE 325,85 subiu 0,20%. Bom, a apuração feita pela Scott Consultoria, São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 322,00 estável, portanto, boi comum a prazo, Pelotas, o quilo a prazo, R$ 10,90, Noroeste do Paraná, 315, Santa Catarina, 325, e agora 4 praças de Minas Gerais. Vamos lá, no Triângulo Mineiro, 310,50, Belo Horizonte, 305,50, Norte de Minas, assim como no Sul de Minas, 303,50 por arroba a prazo. Direto do CPE, nós temos informações do Tiago Bernardino conosco, traçando exatamente o que está acontecendo no mercado de pecuária. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, boa tarde. Conforme vínhamos informando, a oferta de fêmeas para abate aumentou. Os patamares de preços alcançados pelas vacas e novilhas têm animado os pecuaristas que estão negociando os lotes assim que vão ficando prontos. A análise do CPEA mostra que no estado de São Paulo, no decorrer de janeiro, enquanto a arroba de boi teve acréscimo em torno dos 3%, a de fêmeas subiu em torno de 5%, ajudando a explicar essa maior vontade de venda. O preço da arroba de boi no estado de São Paulo está por volta dos 325, 326 e das fêmeas cerca de R$16 abaixo, em torno dos R$310. Pecuaristas estão optando por negociar os lotes de fêmeas, mesmo que possam aguardar um pouco mais para essa comercialização. E esse aumento adicional de oferta tem pressionado as cotações de modo geral, porque ajudam a preencher as escalas de abate. Mesmo que o rendimento das fêmeas seja menor que dos bois, quando analisamos as vendas de carne no mercado atacadista, percebemos que a queda de preços da carcaça casada de fêmeas foi menor que a do boi em janeiro, enquanto a carcaça casada de boi cedeu 2,4% em janeiro, a de fêmeas cedeu 1,1% até o dia 29.
Nesse cenário, frigoríficos inclusive têm aumentado o percentual de abate de fêmeas em algumas unidades. Ontem, a carcaça casada de boi fechou em média R$ 22,79 o quilo e a carcaça casada de fêmeas ficou em R$ 21,26. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, Shirley Menezes. Ontem tivemos a participação do coordenador de pecuária do CPE, Tiago Bernardino, e hoje a participação da Shirley Menezes. Ainda complementando informações sobre o mercado de pecuária, o mercado de reposição, como é que está? Equilibrado no início de 2025 e de olho principalmente no preço da arroba do boi gordo. Quem comentou conosco ontem no clube sobre esse tema, reposição, também sobre preço do boi gordo, foi o Fernando Iglesias, da agência Safras e Mercado, e ele tem aqui um trecho falando exatamente sobre esse segmento de reposição. Vamos lá. Dezembro contra dezembro, nós tivemos um crescimento aí de 47% no preço do bezerro no comparativo com dezembro de 23, dezembro de 24 contra dezembro de 23. Então, potencialmente, nós temos ali preços mais altos, né, quando se trata desse mercado aí de reposição, essas categorias mais jovens. E aqui o recado para o pecuarista, que trabalha com engorda, principalmente, com recria também. Não é porque os preços da arroba do boi gordo, não é porque os preços do boi magro vão estar mais altos, que de fato você vai ter uma rentabilidade superior quando nós comparamos a 2024. Você tem que pensar que o custo da reposição vai ser maior. Isso vai exercer pressão sobre suas margens, vai afetar suas margens operacionais. Você sempre tem que pensar em toda a operação. Tá? Então, isso é fundamental hoje. E, lógico, sempre se precavendo de eventuais empecilhos que o mercado pode colocar pelo caminho, para que, de fato, você consiga aí ter um bom resultado operacional. O importante é você conseguir fazer um custo relativamente baixo, trabalhar com custos relativamente baixos e fazer ali boas operações de venda, para que você consiga ali melhorar a sua rentabilidade, suas margens e continuar a se manter no mercado, seja num ano de alta de preços, seja num ano de queda de preço. E por hoje são essas informações do mercado de pecuária. João Batista Olive. Isso, a gente encerra hoje fazendo uma saudação para o senhor Ricardo Roche. Ele está lá no Paraguai, em San Alberto. Ele está assistindo o nosso programa lá na colheitadeira, no seu celular. Lá no Paraguai, pega em qualquer lugar. Adelante, Paraguai. Muito obrigado, Ricardo. E vamos em frente. Obrigado, Sérgio Braga. Até amanhã. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência e pelo apoio. Como sempre, a gente encerra dizendo: vamos em frente e viva o Brasil. Até amanhã.